pessoas só vão acordar realmente quando elas olharem para o céu e quando Cristo buscar noiva, a sua noiva adornada, a igreja sem mácula, subindo junto com o Pai. E aqueles que ficarem chorarão amargamente. Ou seja, nós temos que estar preparados. Se o pai de família soubesse a hora que o ladrão viesse para minar sua casa, ele estaria preparado, ele já estaria ali. Se nós soubéssemos que Cristo voltaria daqui a 10 minutos, a 15 minutos, a 1 hora, a gente nesse momento estaria de joelhos, com os nossos olhos sangrando, as lágrimas caindo, pedindo piedade para Ele, pedindo misericórdia. Se nós soubéssemos, mas nós não sabemos, é ou não é? Louco, essa noite pedirão a sua alma. O que tens preparado para quem será? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Até a palavra de Deus diz que o exercício físico para nada se aproveita, mas o que tem proveito é a vida piedosa, a vida de piedade. Tudo que nós fizemos em terra para Cristo não tem proveito, mas o que tem proveito é a nossa vida de piedade, a nossa oração constante, os nossos jejuns, a mortificação da carne. Quando nós se colocamos diante de Deus e pedimos para Ele: tenha misericórdia desse pobre, miserável pecador que sou, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque se eu olhar para dentro de mim é impossível que eu me salve, mas quando eu olho para o Senhor é impossível que eu me perca. Amém? Impossível. Se Cristo te salvou, se realmente foi Ele que te salvou, é impossível que você perca a sua salvação, porque a própria palavra de Deus diz que aqueles que vai a Ele não se perde. Se Ele me comprou com um alto preço, como está escrito em Salmos, que a redenção da alma é caríssima, não há preço que pague, alto preço, não há valor que pague. Pode ser o homem mais podre, aquele que vendeu a sua alma para o diabo, ainda tem chance para ele, porque o pacto com o diabo não paga o valor da cruz, o valor da alma. Amém? Todos acharam? Os obreiros podem sentar também. Presta muita atenção. Como eu sempre falo, se alguém tirar sua atenção, por favor, saia do lado dessa pessoa, senta em outro lugar, porque a palavra de Deus é ela que te liberta, é ela que te salva. Se você perdeu a palavra, você perdeu a salvação. Essa é a realidade. Se você perdeu a palavra, você perdeu a sua libertação, porque libertação é só por intermédio da palavra. Não tire a sua atenção por nada, presta atenção na palavra. Lucas capítulo 17, versículo 20. Nós vamos falar sobre, a gente até já anunciou algumas vezes no altar sobre essa passagem, mas hoje nós vamos pregar ela, nós vamos lê-la, para você poder entender. Mas tem uma parte nesse sermão escatológico que eu quero fitar para você poder entender. Lucas 17, 20, todos acharam? O título diz assim, o cabeçalho: a vinda do reino de Deus. A vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não veem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos. Primeiro foi para os fariseus, agora é para os discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis, e vos dirão ele aqui ou lá está, não vades nem os sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade a outra na parte do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, destruiu poucas pessoas, foi isso? Destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. É isso que eu quero enfatizar nessa noite. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam e plantavam e edificavam,
Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para retirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de quem? Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que Cristo não falou assim? Lembrai-vos da fé de Abraão, lembrai-vos da fé de Isaac, lembrai-vos do vosso patriarca, lembrai-vos de Moisés, que recebeu as tábuas da lei do monte, e o seu rosto resplandecia, e a glória do Senhor estava sobre o rosto de Moisés. Por que ele não enfatizou esses homens de fé, mas enfatizou a mulher de Ló? Lembrai-vos da mulher de Ló. Esse sermão escatológico, Cristo estava pregando tanto para os fariseus, também para os discípulos e também para a multidão. Cristo estava reunido com toda aquela multidão, e Cristo falava: pessoal, os dias da vinda do Filho do Homem vão ser semelhantes aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e matou todo mundo. E também será semelhante aos dias de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se casamento, plantavam e edificavam, até que os anjos desceram em Sodoma e Gomorra. Pegou Ló, suas duas filhas e sua mulher pela mão, e tirou de Sodoma. Choveu fogo e enxofre e matou todo mundo. Não ficou ninguém vivo. Quantas pessoas gritavam naquele momento: tenha misericórdia de nós, ó Deus de Ló, tenha misericórdia da nossa alma, ó Deus de Abraão, nosso patriarca. Mas já era tarde, o fogo estava caindo, as pessoas estavam morrendo. Quem estava em casa estava se queimando, quem saía das suas casas entucadas eram queimados nas ruas. A vergonha, o escárnio pelos seus pecados. O pecado de Sodoma e Gomorra subiu aos céus e chegou nas narinas de Deus com um cheiro podre. Deus não suportava mais o pecado daquele lugar. Abraão fala assim para Deus: Senhor, tenha misericórdia de mim, mas me permita-me entrar na tua presença. Se por acaso em Sodoma e Gomorra tiver 50 justos, o Senhor vai poupar aquela cidade? Deus falou: por causa dos 50 justos, Abraão, eu vou poupar. Abraão de novo: Senhor, se tiver 20 justos, o Senhor vai poupar? Abraão, se tiver 20 justos, eu vou poupar. Senhor, atrevo-me a entrar na tua presença, mas tenha misericórdia de mim. E atrevo mais uma vez falar: se tiver 10 justos em Sodoma e Gomorra, o Senhor vai poupar? Se tiver 10, eu vou poupar. E se tiver 1, vai sair aquele 1, e Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Vai ser destruído. Quem foram os que foram salvos? Foi Ló e a sua família. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Mas por que Jesus falou aqui: lembrai-vos da mulher? Lembrai-vos da mulher de Ló. O que aconteceu com ela? Olhou para trás, tudo sendo destruído. A palavra de Deus entrou em Sodoma e Gomorra. Os 2 anjos entraram para pregar o evangelho de arrependimento, mas os homens de Sodoma e Gomorra não ouviram. Queriam ter relação sexual com os anjos, queriam ter os próprios homens, meu Deus, querer ter relação sexual queriam estrupar os anjos. Ló, quem são esses 2 homens que estão na sua pousada? Peçam para que saiam da casa, para que possamos abusá-los. Ló fecha a porta rápido, sai na frente da pousada: não faça nada a esses homens. Se vocês querem, eu tenho as minhas 2 filhas. Ló queria dar as 2 filhas em troca dos anjos, mas esses homens de Sodoma e Gomorra empurraram Ló contra a parede e tentaram entrar para tentar estrupar os anjos. A Bíblia diz que os anjos estenderam a mão e cegou aqueles homens de Sodoma e Gomorra. O evangelho estava sendo pregado, eles estavam nos seus pecados, eles estavam sendo mastigados pela sua carne, eles estavam deixando se levar pela concupiscência do engano.
quando Cristo ou o próprio Deus estava tentando dar mais uma oportunidade, mandando os 2 anjos para pregar naquele lugar, mas eles não quiseram. Não querem? Então sai a esposa, sai Ló, sai as 2 filhas. E quando eles estavam subindo o monte para sair da destruição, a mulher de Ló faz o quê? Olha para trás, vira uma estátua de sal. Vira uma estátua de sal. Uma mulher que estava com Ló, seu marido, um homem piedoso, um homem que tinha um caráter diante de Deus. A Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, que Ló era justo, era um homem piedoso, era um homem que orava por Sodoma e Gomorra, para que a iniquidade deles não consumia a multidão. Era um homem que tinha intimidade com Deus. A mulher de Ló estava ali. Eu imagino quando Ló se ajoelhava para orar, a mulher dele estava ali. Quando Melquisedeque, rei de Salém, vem depositar os despojos diante de Abraão, trazer pão e vinho, a mulher de Ló estava ali. Quando Abraão recebe a promessa de Deus, falando: Abraão, Abraão, não temas, não faças nada ao filho teu, porque agora eu sei que temes a Deus. A promessa foi dada, e quando Abraão recebe a promessa e nasce Isaque, a mulher de Ló estava ali, ela estava presente, ela estava observando todos os momentos em que Deus falara com Abraão e com Ló e com toda aquela população, mesmo na ira, mesmo na bonança, mesmo na misericórdia. Mas a mulher de Ló estava presente em todos os momentos, ela via. Mas a mulher de Ló estava no mundo, o coração dela estava no mundo e o mundo estava dentro do coração dela, não se convertia. É a mesma coisa dentro da igreja. Olha quanto tempo que a gente prega sobre isso dentro da igreja e as pessoas não se convertem. Olha quanto tempo que a gente prega, meu Deus, sobre a ira de Deus, sobre a cólera de Deus, sobre a gritaria de Deus que há de ser manifestada no último dia, sobre os pecadores que serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e as pessoas estão dormindo, estão como aquela mulher, a esposa de Ló, estão olhando para trás, querem voltar para Sodoma e Gomorra, e as suas vidas estão virando estátuas de sal. Sim ou não? E as suas vidas estão se comparando à mulher de Ló. Observaram todos os movimentos de Deus dentro da igreja, ouviram a palavra da verdade, até buscavam a Deus com todo o rigor, com toda a força, choravam diante da presença de Deus, mas o mundo nunca saíra de dentro dessas pessoas. Essas pessoas estavam vivendo dentro da igreja, mas ao mesmo tempo sendo contaminada pelo mundo, na concupiscência do engano, na concupiscência do erro. Deus fala assim: eu enviarei o espírito do erro, para que eles caiam nas suas próprias enganações. Deus envia o espírito do erro, Deus envia o espírito do engano. Aquele povo estava sendo enganado por si mesmo, pelo seu coração. Acima de tudo, maior que todas as coisas enganoso é o coração. O coração é enganoso, o coração fala mais alto. Agora, se eu alimentar o meu coração, é fato que o meu coração vai falar mais alto. Se eu alimentar o desejo maligno do meu coração, é o que acontecia em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra era uma cidade cheia de imundícia, cheia de desolação, estava repleta de toda impureza. Os seus habitantes, meu Deus, os habitantes de Sodoma e Gomorra estavam manchados pelo pecado, mas não se convertiam. Oportunidade tiveram? Sim ou não? Tiveram. Antes de manifestar a ira de Deus, se manifesta a palavra, a misericórdia. No tempo do dilúvio, Noé avisou, sim ou não? Foi 100 anos, não foi 1 ano, não foi 2 anos, meu Deus. Nós estamos há 2 anos e meio quase pregando esse evangelho. Nós vamos fazer 2 anos de igreja sem mácula, pregando essa palavra. Noé estava 100 anos, o dilúvio vai vir. Se convertam dos seus maus caminhos. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, festa, bonança, pecaminosidade, lascívia, desejo, luxúria. Não se converteram, até o dia que as comportas dos céus se abriram, caiu água para todo lugar, não há quem se salvasse naquele momento. Não houve homem nenhum que se salvou. Deus se esqueceu do seu povo? Não. Ele mandou Noé para pregar, mas eles não ouviram.
Deus se esqueceu do povo de Sodoma e Gomorra? Não se esqueceu, meu Deus. Ele enviou os 2 anjos para pregar. Ele enviou os anjos dos céus, próprios anjos. Não foi nem Ló, não foi nem Abraão. Era anjos materializados para pregar o evangelho do arrependimento. Mas eles não queriam se arrepender, meu Deus. Não queriam. Deus lembrou daquele povo, mas aquele povo rejeitaram a palavra da verdade. Por quê? Porque a vontade da carne, pastor, é muito melhor. A vontade da carne, ela inflama o Espírito Santo dentro da gente. Ela inflama a vontade de querer mais de Deus. A vontade da carne quebra o elo entre a gente e o nosso próprio Deus. É isso que fala em Isaías 59, que o que faz a diferença, o que impede a gente de buscar Deus, ou o próprio Deus de se manifestar na nossa vida, é o nosso pecado, a nossa iniquidade. Deus fala assim: eis que as minhas mãos não estão encolhidas, está estendida para poder salvar. Isaías 59 fala isso. Eis que os meus ouvidos estão atentos às orações que são feitas de vocês. Mas o que faz a separação entre vocês e Deus é o vosso pecado, a vossa iniquidade. Deus não pôde fazer nada, o povo não queria. Vocês não podem falar assim: Deus se esqueceu da gente. Não, o sermão está sendo pregado, a palavra está sendo pregada, e não é de agora. Por mais que muitos não querem, por mais que muitos rejeitam, por mais que muitos falam mal, meu amigo, a palavra está sendo pregada. É como eu falava do tempo de John Wesley, cansei de falar isso. Hoje nós tiramos o chapéu para ele, mas naquele tempo queriam tirar as botas para atacar em John Wesley, porque ele pregava sobre ira, ele pregava sobre a cólera de Deus, queria cair sobre os pecadores. Ele entrava numa igreja, ele chutava um John Wesley de lá, ele entrava em outra igreja. É como eu sempre falo, John Wesley pregou 600 sermões, mas somente 6 dentro da igreja, porque eles não aceitavam. Eles queriam um sermão mais leviano, um sermão antropocêntrico, que visa o homem e não visa Cristo. Eles queriam um sermão que mostrasse o homem no centro. Sim ou não? Pastor, mas não pode pregar sobre adultério, sabendo que tem gente adultéria dentro da igreja? A própria palavra fala isso. Pastor, não pode pregar sobre mentira, tem gente que mente dentro da igreja. Não pode pregar sobre vício, não pode pregar sobre nada. O povo está cansado disso. O povo quer viver uma vida em libertinagem, meu Deus. O povo não quer se converter dos seus maus caminhos. Mas a própria palavra de Deus diz: lembrai-vos da esposa de Ló. Lembram dela, pessoal, porque a qualquer momento o fogo vai descer do céu e vai consumir todos os habitantes da terra. Não há quem fique impune. Somente aqueles que aceitaram a palavra da verdade vão se escapar da ira de Deus. A Bíblia mesmo diz que Deus sentia prazer em moê-lo, o próprio Cristo, o próprio Filho naquela cruz. Está escrito em Isaías que Deus sentia prazer daquilo. Imagina o pai tendo prazer de esmagar, de moer o seu próprio filho, meu Deus. Isaías fala sobre isso. Por que ele sentia prazer? Porque sabia que toda a raça humana estava condenada pela sua culpa, pelo seu pecado, pela sua iniquidade, por tudo que nós fizemos diariamente. Hoje não era para a gente estar aqui, mas a misericórdia de Cristo salvou miseráveis como a gente. A misericórdia de Cristo nos deu vida. Como falávamos semana passada, a culpa era minha, a culpa era sua, a culpa era nossa. Morreu no nosso lugar um homem justo, um homem inocente, uma novilha sem mancha, uma novilha sem mácula, morreu no nosso lugar, para que nós, podres, contaminados pelo pecado, cheios de iniquidade, arrancasse a natureza do velho homem e arraigasse dentro de Cristo, aonde ele estava estampado naquela cruz, falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor tem se esquecido de mim? Por causa de Isaías 59, o nosso pecado estava sobre ele, e Deus não poderia olhar para Cristo por causa disso, porque o nosso pecado estava sobre ele. Deus teve que virar os olhos. Agora pensa comigo, se ele não poupou nem o próprio filho na cruz, quem dirá eu e quem dirá você? Quem dirá a gente? Por isso que você que brinca com o evangelho, meu amigo, cuidado. Comiam, bebiam, e a gente vê hoje na nossa geração
comem, bebem, casam, se separam, blasfemam, pecam de novo, chega domingo, pede perdão, peca segunda-feira, peca terça-feira, peca quarta, quinta, sexta, sábado, chega domingo aqui com um peso enorme nas suas costas do pecado, e dizem: Deus vai me ouvir, quando Ele mesmo fala, que mesmo que Moisés ou o próprio profeta Samuel se coloque diante de mim, para pedir misericórdia por esse povo, eu não ouvirei. Esse povo tem rejeitado a pedra de esquina, que foi posta como cabeça, para a salvação de todos aqueles que creem. Rejeitaram a pedra de esquina. Cristo foi a propiciação pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar. Como eu sempre falo, meu amigo, era para você estar naquela cruz, não era nem para estar aqui hoje, é ou não é? Hoje era para toda a raça humana estar gemendo, estar gritando ardentemente no inferno. Lembrai-vos da mulher de Ló. Estava com Ló todos os momentos que Deus falava com eles. Estava com Ló todos os momentos em que Deus se manifestava. Tem 3 pontos sobre esse assunto que eu quero que vocês entendam sobre a mulher de Ló. Essa mulher de Ló, ela teve os privilégios religiosos aos quais ela pôde desfrutar. Ela teve todos os privilégios de estar diante de Deus, assim como eu e como você. Ela participou de todos os eventos espirituais e religiosos que aconteceram naquela época. Ela estava presente. Segundo ponto, o pecado que a mulher de Ló tinha cometido, que foi a desobediência. O anjo falou: não olhe para trás. Ela fez o quê? Olhou. Ela olhou para trás. E o terceiro ponto foi o castigo que Deus impôs na vida dela, que foi ela ter virado uma estátua de sal. Rejeitou a palavra da verdade, rejeitou aquilo que o anjo falou. Eu vou ler um pouco da história. Você pode abrir lá no livro de Gênesis, só para você poder entender o que era Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. É o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 19. Primeiro livro da Bíblia. Nenhum desses eventos que aconteceu na vida da mulher de Ló, nenhum desses foram o suficiente para mudar a mente dela. Nenhum. Porque o mundo habitava dentro dela. Ela via todos os sinais e as maravilhas que Deus fazia no meio daquele povo, ou em poucas pessoas, porque naquele tempo Deus se manifestava em poucas famílias. Era limitado o poder de Deus naquele tempo. Deus se manifestou no tempo de Abraão e sua família. Não se via outra história, sim ou não? Deus se manifestava no tempo de Moisés, era Arão, era Josué, Caleb e sua família. Não se via falar de outra coisa, meu Deus. Deus se limitava naquele tempo. Então privilégio tinha as pessoas que poderiam dizer: bendito seja o nome do Senhor, porque Ele se lembrou da gente, Ele se lembrou do seu povo. Ou de poucas pessoas, ou de poucas famílias. Essa mulher de Ló tinha esse privilégio, meu Deus. Olha o que diz sobre os anjos que foram para Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19. Todos acharam, gente? Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló sentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra e disse-lhe: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernotai nela, e lavai os vossos pés, levantar-vos-ei de madrugada, e seguireis os vossos caminhos. Responderam eles: não passaremos a noite na praça? Instou-lhe muito. E foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pão asmo, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra cercaram a casa. Os homens de Sodoma e Gomorra, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo, de todos os lados, está falando de todo mundo,
e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos. Olha o que fala a palavra: trazem para fora, para que abusemos dele. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou após si, e lhe disse: rogo-vos, meus irmãos, que não faça mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vos lá trarei. Tratai-vos com vossos parecer, porém nada façais a esses homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém o homem, estendendo a mão, que é os anjos estenderam a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais do que teus genros, teus filhos, as tuas filhas, todo quantos tens na cidade? Fazeis sair desse lugar, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, que estavam para casar, para vocês que nem os genros foram salvos: levantai-vos, sai desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que eles gracejavam com eles. Ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam no castigo da cidade. Como porém se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, e ele, a sua filha e as suas 2 filhas, ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Até aí. Aí continua a história. Olha o que era a prevaricação daquela cidade. Olha o nível do pecado daquela cidade. Os homens queriam estrupar os anjos, queriam abusar dos anjos. E quando Ló vai tentar proteger os anjos, os homens empurram Ló e tentam entrar e saem dali cegos. E os anjos falam: vão, corram, acordem. Ló pega as suas 2 filhas, pega a sua mulher, porque essa cidade vai ser destruída. Resta tempo para que a gente saia. Se você for ver a história, nem os genros foram salvos. A Bíblia diz que só saiu Ló, suas 2 filhas e a sua mulher. Somente eles. Continua olhando a história. E mais para frente a Bíblia diz que Abraão da sua tenda olha para Sodoma e Gomorra e vê fumaça saindo daquele lugar. Eu imagino o grito de pavor, eu imagino o desespero daquele povo, eu imagino aquelas pessoas gemendo, lembrando dos seus pecados. Por que nós não ouvimos os anjos antes, para que isso não nos conceda, meu Deus? Eu imagino aquele povo pedindo mais uma chance, mais uma oportunidade, mas já era tarde, já não podiam mais se salvar. A Bíblia diz que haverá menos rigor para Sodoma e para Gomorra do que para a gente que temos a palavra da verdade, que temos o Espírito Santo, que temos os pastores bíblicos hoje no altar para pregar a verdade para vocês. Menos rigor, menos rigor. Sodoma e Gomorra vai sofrer menos no dia do juízo do que para a gente. É mole, pessoal? Hein, gente? Vocês vão querer continuar ainda nos seus pecados de estimação, nas suas vontades pecaminosas? Vocês vão continuar querendo fazer os escondidos, quando os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, e no último dia o juízo vai vir sobre vocês? É eu que estou falando isso, ou é a palavra de Deus? A palavra que fala, mas o povo não quer acordar, meu Deus. Volto a frisar: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Desobedeceu a palavra, olhou para trás, tinha prazer por Sodoma e Gomorra, tinha vontade de voltar, mas o fogo caiu, consumiu todo mundo e ninguém ficou impune. É como eu falei domingo passado. Volto a frisar mais uma vez, você que não estava aqui: quantas pessoas foram salvas no dilúvio?
no dilúvio, 8 pessoas. Noé e a sua família. Noé, sua esposa, seus 2 filhos e as suas noras. Os seus filhos e as suas noras. 8 pessoas. Quantas pessoas se salvaram no tempo de Sodoma e Gomorra? Ló, sua esposa não, né? Que ela, Ló e suas 2 filhas. Quantas? 3. 8 mais 3? 11. Quantas pessoas se salvaram no tempo do exílio, quando Deus liberta o povo da escravidão, passa pelo deserto e envia a terra prometida? E no livro de Números, capítulo 14, a Bíblia diz que Deus se manifestou na tenda da congregação e disse: Moisés, até quando esse povo vai murmurar contra mim, vendo todos os sinais que eu tenho feito na vida deles? A partir de hoje eu vou destruir todo mundo, não há quem fique impune. Os seus cadáveres serão lançados no deserto, as aves dos céus comerão, as bestas feras da terra comerão, não há quem ache os seus corpos. Quantas pessoas foram salvas? Josué e Caleb. Então coloca 11 mais 2, 13 pessoas de 3 temporadas, de 3 manifestações de Deus para tentar salvar um povo, mas o povo murmurou contra Deus, queriam as suas vontades próprias, queriam seus desejos. 13 pessoas de bilhões e bilhões e bilhões. Geração vai, geração vem, mas a palavra de Deus permanece para sempre, permanece eterna e está sendo pregado. Deus não muda, Deus é o mesmo do Deus do passado. Deus era irado com aquele povo, hoje Ele é amor. Vai crendo, vai crendo. Era com aquele povo, hoje Ele nos ama do jeito que a gente é. No último dia a gente vai ver mesmo, se é isso. Por isso que muita gente me chama de falso profeta, mas não consegue me contradizer, não consegue contrariar. E eles nem querem, porque sabem que estão errados. É ou não é? Tudo que eu prego eu mostro, eu estou mostrando para vocês. Hoje pode ser o seu último dia. Hoje Deus pode arrancar de dentro de você o fôlego de vida, mesmo que você não veja Ele vendo, ou Ele vindo em nuvem de glória buscar a sua igreja, mas Ele pode voltar a qualquer momento para você. Você vai estar preparado? Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu com teu Deus. Olhai para a figueira, olhai para os ramos quando se secam, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus passa a ver aquela figueira seca, sem fruto, e amaldiçoa aquela figueira. Assim vai ser aqueles que não darão fruto. O próprio Deus vai amaldiçoar, meu Deus. Tem nada de diabo na história. O seu maior diabo, o seu maior Satanás, o seu maior inimigo que existe na sua vida é o seu coração, é a sua carne. Se você vencer o seu coração, a sua carne, meu amigo, regozija-se no Senhor, porque bendito seja Ele dentro de você. Por isso que Ele falou no começo da história, no livro de Lucas, que a gente acabou de ler, 17, 20, a própria palavra de Deus fala que o reino de Deus habita dentro da gente. Quando nós matamos a nossa carne, quando nós deixamos as nossas vontades de lado e começamos a fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus na nossa vida, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, para vocês que estão ouvindo essa palavra nessa noite. Eu peço para Deus que haja um avivamento na nossa igreja, meu Deus. Tem que haver um avivamento enquanto é tempo, senão muitas pessoas vão se perder como estão se perdendo. Você pode ver que muitas pessoas saem com facilidade da igreja. A facilidade das pessoas de rejeitarem a palavra, de deixarem a Deus de lado, pelo seu engano, pela sua dureza de coração, pelo seu maligno coração. Final dos tempos, nos finais dos tempos, todos estarão diante do tribunal de Deus para serem julgados. O dia que a sua senha chegar, meu amigo, vai acelerar o seu coração. Já assim, orando, jejuando, lendo Bíblia, buscando conhecimento de Deus, se santificando, sendo justificado, já nos dá um temor de saber que nós vamos estar diante dele. Agora imagina aquelas pessoas que vivem uma vida lá vão ter.
uma vida sem temor, uma vida que não tem credibilidade com Deus. Imagina essas pessoas que vivem na igreja, mas o seu caráter é mau, que vivem na igreja e são semelhantes à mulher de Ló. Cristo não disse: lembrai-vos de Abraão, não. Lembram da mulher de Ló. Ele não falou: olha o que eu fiz no tempo passado. Não, ele fala para lembrar da mulher de Ló. É isso que a palavra fala. Mas se muitas pessoas leem essa passagem hoje, não vão querer crer, porque não vão entender. E se lerem, vão se tornar uma história figurativa, fictícia, porque eles não vão entender que a mesma história que estava sendo pregada no passado é a mesma que serve para hoje em dia. Mesmo que a gente sempre fala, toda a história desde Gênesis a Apocalipse serve para a nossa geração também hoje em dia. Amém? Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais há de passar. É isso que eu tenho para deixar para vocês. Você pode ver que quando Cristo ele fala de Sodoma e Gomorra, uma cidade que se assemelhou à cidade de Sodoma e Gomorra foi a grande Babilônia. A Bíblia diz em Apocalipse que Babilônia, a grande Babilônia, será morada de grandes demônios, será pousada de espíritos imundos. Pensa comigo, meu Deus. A grande Babilônia será morada de grandes demônios. Os demônios vão bailar naquela cidade como bailavam em Sodoma e Gomorra. Vão fazer com que os homens, aliás, caiam no seu engano e cometam pecados sem temor, sem olhar para os céus e não constranger as suas almas. Será assim com Babilônia? Olha o que Deus fala para a gente encerrar em Apocalipse 18:4. Apocalipse capítulo 18:4, último livro da Bíblia. Isso foi o que Deus fez com a gente, meu Deus. Eu sou grato a Ele por isso. Apocalipse capítulo 18. Todos acharam? Versículo 4 diz assim: ouve outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebida, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dá-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Sai do meio dela, povo meu. Deus está falando assim: sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dele, sai do meio da iniquidade, sai do meio do pecado, porque no último dia serão mostrados seus pecados a quem o Deus Todo-Poderoso tem lembrado dos seus flagelos. Ele vai lembrar dos nossos pecados no último dia, Ele vai lembrar dos nossos flagelos. Ele está falando: sai do meio deles, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Sai do meio deles. Foi isso que Deus fez com a gente, do meio daquela ignorância toda, tirou nós daquele povo, e hoje nós estamos debaixo da misericórdia de Deus, amém? Portanto Ele fala do pecado também. Sai do meio deles. No último dia vai ser lembrado o pecado de todo o povo. No último dia vai ser lembrado o flagelo. Que não sejamos cúmplices desses homens pecadores, que não sejamos cúmplices desses homens do pecado, da iniquidade. Há de ser manifestado o homem do pecado no último dia. A Bíblia mesmo fala que no último dia seria cauterizada a mente dos incrédulos, para que não crescem na palavra de vida eterna, na palavra de Deus. Nos últimos dias amontoaria comichões nos ouvidos, seriam amantes de si mesmo, presunçosos, avarentos.
E hoje a gente vê isso na nossa realidade. Eu não sei se nós somos a última geração não, meu amigo, eu não posso te afirmar, mas tudo indica que sim, tudo indica que sim, tudo indica, todos os sinais indicam, eu não estou falando que somos, mas tudo indica que nós somos a geração que nós vamos ver e poder contemplar a majestade de Cristo vindo em glória, tanto para arrebatar os escolhidos, quanto para condenar os iníquos, tanto para resgatar os salvos, santos, irrepreensíveis, quanto para abominar os abomináveis, quanto para jogar no lago os homens do pecado, quanto para tentar, ou como Ele está fazendo em vida hoje, nesse tempo oportuno, salvar aqueles que ainda, quanto tem fôlego de vida, a esperança. Enquanto nós respiramos, enquanto não veio a ira de Deus, enquanto não veio a glória de Deus sobre nós, ainda há esperança de mudança. Podemos ser salvos, não por nós mesmos, mas pela misericórdia dEle, e tudo isso vai mostrar pelos nossos frutos, pelas nossas intenções do coração. Tudo que você fala, tudo que você vomita de dentro de você, isso mostra o que é o desejo que está dentro do seu coração. A boca fala do que há em mudança dentro do coração. Se eu quero falar de Cristo, meu amigo, é porque Cristo habita dentro de mim. Agora, se eu quero falar só de Cristo aqui dentro, e durante a minha semana toda só sai coisas que não prestam, palavras ociosas, você acha que tem Cristo? Hein, gente? Você acha realmente que Cristo habita dentro de você? Está muito enganado, está muito enganado. Porque quem vive com Cristo vive eternamente para Ele e por Ele, porque como diz a própria palavra, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, tudo na nossa vida é por Deus, para a glória dEle. Amém, pessoal? Entenderam a palavra, sim ou não? Que essa palavra seja cravada no seu coração com ponteira de diamante, e que haja um avivamento enquanto é tempo. Ore para que isso aconteça. Ore para que as pessoas para que haja, como a gente falou semana passada, a angústia dentro da gente, para que nós possamos ser pegos chorando amargamente pelos nossos pecados. Se você um dia for chorar, ou seja, se você um dia for orar, e no momento da sua oração você lembrar dos seus pecados, e você ser pego chorando, você ser pego comovido pelo seu pecado, meu amigo, dá glória a Deus, porque você está se convertendo. Amém? Convertido não é aquele que não peca, porque todos pecam, mas convertido é aqueles que, quando se colocam diante da presença de Deus, sentem raiva dos seus pecados, sentem nojo dos seus pecados e dizem: meu Deus, que eu não voltem mais a praticar o mesmo, e de fato não caiam mais nas suas lascívias, nos seus desejos. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé.